Salve, então. Sejam todos muito bem-vindos aí à primeira aula do Gema. Essa aula aqui vai ser... A gente vai passar sobre os conceitos básicos de C++. E também vou mostrar o grupo do Codeforce para vocês e tudo mais, como submeter lá. Então, só isso já. Vamos começar aqui, então. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é uma coisa que chama arquitetura de von Neumann. Né? Mas por que eu vou passar isso? Um computador, tipo, muito basicamente falando, ele é composto por uma unidade central de processamento que se comunica com uma memória. E aí também tem interação com o usuário, né? Então aqui ele vai ter uns dados de entrada e retornar uns dados de saída. Então, basicamente, a gente vai fazer um programa que vai receber dados do usuário para essa parte de entrada, processar eles de certa forma, e aí a gente também vai utilizar essa memória para guardar algumas informações importantes, e a gente vai retornar alguma saída para o usuário. Mas o que basicamente essa memória, ela lembra, né? O que essa memória armazena? Então, eu abri aqui um código em C++, né? A extensão dele é .cpp, que nem a extensão de arquivo C é .c, C++ é .cpp. E uma estrutura básica, C++, assim como a estrutura de C, vai ter essa função principal, que é a função main. E tudo que a gente quiser executar, a gente vai ter que colocar nessa função main. Né? Depois vocês vão ver também como organizar o seu código em mais funções, mas essa função main aqui vai ser a primeira coisa que seu computador vai executar quando você colocar o código para rodar. E então, vamos lá. Se a gente quiser, por exemplo, a gente tem um inteiro, vou chamar de int n, e falar que o inteiro n tem valor 5. O que isso aqui significa? Isso aqui, se a gente for pegar aqui a memória, né, então isso aqui é a memória, o que a gente está fazendo nesse código a gente está pegando uma parte dessa memória, então pega aqui um pedaço e fala, esse pedaço aqui, ele está alocado para um inteiro que eu chamei n, e ele tem valor 5, inicialmente. Mas, como tudo em programação, a gente armazena isso em binário, né, porque binário aí vai ser tipo, a unidade mais simples para a gente armazenar a informação. Então, ele armazena, na verdade, isso como 000 101, certo? Então, é isso que a memória tem. Mas qual que é o espaço que essa variável está alocando na memória? Para saber isso, a gente tem que ver cada tipo de variável, ele vai armazenar uma quantidade diferente de bytes. Então, nesse caso aqui, a gente está declarando o tipo inteiro. Então, a gente pode colocar valores inteiros nele, tanto positivos quanto negativos. Então, a gente também pode ter aqui um int x, que vale menos 10. Mas será que ele armazena... Mas será que ele tem tanto espaço assim? Que nem se eu quiser armazenar um número muito grande. Será que ele vai conseguir armazenar tudo isso no espaço que ele alocou da memória? Então, para isso, a gente tem que ter informação de que o inteiro ele é armazenado em 32 bits na memória. Isso é 4 bytes. Que um byte tem 8 bits. Então, se a gente pegar aqui, separar isso aqui em 32 partes. Opa. O que o tipo int faz esse último bit aqui, né, o bit mais significativo, no caso, ele vai ser um bit de sinal. Então, para a gente saber se o número é positivo ou negativo. E todos esses outros 31 bits são bits de valor. Então, aqui a gente pode armazenar realmente o valor do número que a gente está trabalhando. Então, isso aqui, como a gente tem 31 posições, e cada posição pode receber 2 bits possíveis, né, ou 0 ou 1, a gente tem 2 elevado a 31
menos uma possibilidade. Quer dizer, 2 elevado a 31 só, né? 2 elevado a 31. Então, os inteiros, eles têm um range de 2 elevado a 31 negativo até 2 elevado a 31 menos 1. Isso é aproximadamente 2 vezes 10 a nona. Então, com o inteiro, a gente consegue, com o inteiro, né? Então, com o tipo int aqui, a gente consegue armazenar valores aproximadamente de valor 2 vezes 10 a nona. Mas e se a gente quiser valores maiores que isso? Para isso tem o tipo long long. Um long long, chamar ele de L aqui, que começa com, sei lá, algum valor aqui. O long long, ele tem, deixa eu escrever aqui, long long, ele vai ter 64 bits para armazenar a variável. Isso aqui são 8 bytes. Então, em vez daqui de ter 31 bits, ele vai ter 63 bits para armazenar o valor. Então, se aqui era aproximadamente 2 vezes 10 a nona, aqui vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a 18. O limite do long long. Então, normalmente com esses dois tipos aqui, int e long long, a gente consegue fazer praticamente tudo com valores inteiros. Tem alguns casos que a gente precisa mais que isso, mas por enquanto vocês não precisam se preocupar com isso. Então, esses são dois tipos, o int e o long long. Mas a gente também tem mais tipos, como por exemplo o char. O char, ele armazena caracteres, né, como o próprio nome diz. Tipo, você pode armazenar caracteres, mas você também pode armazenar valores quaisquer. Então, para escrever aqui, um char, ele tem 8 bits. Aqui isso é 1 byte. Então, então, 8 bits, como tem aquele caso também do bit de sinal, isso aqui vai ser aproximadamente até 255. Não, menos que isso, né? Enfim, mas é por aí. 120, por aí. É 2 elevado a sétima menos 1. Então, normalmente a gente usa char mesmo quando quer armazenar caractere. Ou então quando a gente quer representar um inteiro muito pequeno, mas normalmente é só int long long e char para caractere. E só para dar uma noção para vocês de como esses caracteres eles são representados, é que eu estou numa WSL, né, tô numa máquina Ubuntu aqui dentro do Windows. Os caracteres, eles são organizados de acordo com uma tabela que chama tabela ASCII. Então, se vocês estiverem em algum bash do Linux escreverem man ASCII, vocês vão abrir o manual da tabela ASCII. Aqui está meio mal formatado porque eu dei zoom, mas vocês vão ver que cada caractere, né, tem aqui alguns caracteres especiais. Aqui para baixo já tem tipo exclamação, aspas, hashtag. Cada caractere tem um valor associado. Então é assim que o computador consegue distinguir cada caractere, né? Cada caractere tem um valor próprio só para ele, por essa tabela ASCII. Então, com int long long char, a gente consegue basicamente armazenar valores inteiros. Mas e se a gente quiser ter valores reais, né? Valor de ponto flutuante que a gente fala. Para isso tem o tipo float. Então, por exemplo, float f igual a 4.5. E também tem o tipo double. Então, double de fez. E também vai ter o tipo long double. X igual. Mas quanto é que cada tipo desses armazena na memória? A gente tem que um float na memória, ele armazena 32 bits, que nem um inteiro normal, né? Um tipo double, ele armazena 64 bits.
E o long double é mais que isso, né? Eu não sei quanto que é. Sei lá, não é 128, eu acho. Tipo, é, sei lá, 76 é um número quebrado, mas tipo, é mais que o double. Certo? Mas esses valores, por eles serem representados de forma binária na memória, tem muito erro de precisão. É que nem, como é que você armazena 3,5 na memória? Vocês vão ver isso aí em alguma matéria, eu espero, pelo menos. Mas vocês vão ver que, basicamente, tipo, isso aqui eles dividem, eles, como se eles escrevessem, tipo, em anotação decimal, e separam, né, o que vem antes da vírgula com o que vem depois da vírgula. E eles fazem alguma coisa com isso. Mas por eles terem que ser representados em binário, tem muito erro de precisão. Então, tanto faz long, long ou double. Em relação aos tipos de antes dele, tipo, Tá no que mesmo? nem. Os dois têm a mesma capacidade de armazenamento. Então, mas. Tá. Os dois têm 64 bits, que nem também o float e o int, né? Os dois têm 32 bits. Mas a forma como eles são representados na memória é diferente. O inteiro é desse jeito aqui, né? Tem um bit de sinal e os outros bits são todos para armazenar valor. Mas as variáveis de tipo ponto flutuante, eles vão separar em outras duas partes que, sei lá, tipo, é o expoente e a mantissa, alguma coisa assim, para separar desse jeito aqui. Então, até um determinado valor, você consegue armazenar valores inteiros em tipo double, sem perda de precisão, mas a partir de um valor maior que isso, você já tem muita perda de precisão. Então, por isso que sempre que for possível evitar usar double ou evitar usar float, tipo, essas variáveis aqui, é bom evitar, para usar só variáveis inteiras. Mas o que você quer dizer com perda de precisão? Tá? Tipo, isso é por causa do jeito que eles são armazenados na memória. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, tipo, 0.1 mais 0.1 mais 0.1 mais 0.1, sei lá, fazer isso aqui 20 vezes, depois eu tentar conferir esse número aqui com 2.0, talvez dê que isso aqui é diferente disso aqui. Porque vocês vão ver isso aí, tipo, em alguma matéria de lógica digital, provavelmente. Mas quando a gente quer representar algum número que tem muita vírgula, tipo, ele pode confundir, por exemplo, 5,6 com 5,5999999 e assim vai. Então, depois, se você tentar ver se esses dois números são a mesma coisa, isso, fica uma dízima periódica. Aí, valeu, Forbes, tá fazendo aí no chat. Isso. Então, tem esse problema aí com double e precisão. Deu pra entender? Sim, sim, obrigado. Beleza. Então, a gente consegue armazenar os números desse jeito aqui, né? A gente cria variáveis. Para declarar uma variável, eu acabei nem explicando aqui, mas a gente coloca o tipo dela e o nome dela. Se a gente também quiser colocar um valor para ela, a gente também pode atribuir assim. A gente também pode primeiro declarar a variável e depois atribuir algum valor para ela, mas os dois são a mesma coisa, basicamente. Então, outros tipos de variável vão ser originados desses daqui de cima. Todas as estruturas desses tipos inteiros, ele vai ter esse bit aqui no começo, que é o bit de sinal. Mas se eu sei que as variáveis que eu vou usar são sempre positivas ou sempre negativas, não faz sentido usar esse bit de sinal. Porque, tipo, a gente está perdendo informação com eles. Então, tem outro jeito de vocês declararem variável, que vocês colocam, tipo, unsigned. Aí o tipo da variável, né? Então, tem unsigned int, unsigned char e assim por diante. E
utilizando essas variáveis unsigned, vocês conseguem, por ter esse bit a mais, vocês conseguem ter 2 vezes o limite da variável sem ter um unsigned. Mas tem que tomar... mas assim, normalmente não precisa ficar declarando unsigned, porque nos problemas de programação competitiva, normalmente os limites cabem dentro desses tipos aqui mesmo. Tá? Então, para fazer um comentário, vocês podem colocar ou barra ou barra asterisco e escrever o comentário dentro desse barra asterisco. Começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, aqui, eu estou só declarando variáveis. Eu não estou tendo nenhum ainda não estou tendo nenhum contato com o usuário. Então, isso aqui, beleza, eu estou declarando, né? Eu posso compilar, executar esse código, mas ele não vai executar nada. Então, se eu abrir de novo aqui a WSL, eu já estou na pasta desse arquivo aqui. Eu posso compilar o arquivo de boas. Para compilar em C++, vocês usam o G++. Aí, nome do arquivo. Você também pode colocar -O. E o arquivo binário que ele vai gerar executável. Então, aqui vocês vão declarar o arquivo que vocês querem compilar. Né? No caso aqui, eu quero compilar o A.cpp. E como saída, eu vou ter esse arquivo executável, que eu estou chamando ele de exe só. Se eu quiser, eu posso compilar esse código aqui. Ele até deu aqui um warning, né, que essa constante aqui é muito grande para o cabelo inteiro. Então, eu posso só ignorar isso aqui. E se eu der um ls aqui de novo para mostrar os arquivos que tem na pasta, vai ter o executável que a gente criou. Então, para eu escrever o que é que está rolando aqui, a gente tem um código-fonte, né? Esse código a gente vai compilar para um arquivo executável. E depois, esse arquivo executável que a gente vai executar. Então, isso aqui eu compilo. Então, agora a gente vai entrar na parte que é a interação com o usuário. Né? Que é, o usuário ele vai dar alguma entrada e ele também provavelmente vai querer alguma saída. Então, por exemplo, em vez de eu estar declarando aqui as variáveis com um valor fixo, eu posso querer que o usuário declare o valor delas. Então, deixa eu apagar aqui. E para fazer isso, a gente precisa chamar alguma função ou utilizar algum operador. Não sei se vocês já viram isso na matéria de introdução à computação, mas em C, a gente pode fazer usando a variável, a função scanf. A gente chama scanf, em aspas a gente coloca a máscara do que a gente quer ler, e aqui depois da vírgula a gente coloca aonde que essas variáveis vão ser salvas. A variável em que esses valores vão ser salvos. Então, no caso aqui, por exemplo, para ler um tipo inteiro, a máscara é %d. Eu tenho que mandar o endereço para ele salvar essa variável. Então, em C, a gente manda tipo, o endereço como e-comercial e a variável. Né? Então, e-comercial antes da variável vai retornar tipo, o endereço, né? Qual que é a posição de memória que essa variável está alocada. Isso aqui vocês vão ver, vocês vão entender mais disso aqui mais para frente, principalmente quando vocês estiverem mexendo com ponteiro. Mas por enquanto dá para dar uma abstraída nisso aqui, só para pegar a ideia principal. Mas em C++ tem outro jeito de fazer isso. Em vez de ficar tendo que decorar a máscara e qual variável que a gente vai salvar e tudo mais, a gente pode utilizar CIN. A gente usa desse jeito, CIN, flecha, né, maior que, e a variável que a gente quer salvar. Então,
Isso aqui vai funcionar da mesma forma, basicamente, vai fazer tipo a mesma coisa da função de cima, só que de um jeito C++, certo? E a mesma coisa para imprimir valor na tela. Então, esse aqui a gente está fazendo leitura. Então, para fazer leitura em C, a gente tem o SKF, em C++ tem o CIN. E para imprimir, em C, tem o printf. Também é do mesmo jeito, a gente manda aqui a máscara do que a gente quer imprimir. Depois os valores que correspondem a essas máscaras. Mas isso aqui pode ser meio confuso para vocês. Então, em C++, a gente utiliza o cout, com as flechinhas viradas para o outro lado. Então, isso aqui, tanto tipo, o CIN, ele vai esperar um valor para o usuário digitar, e o cout, ele vai mostrar esse valor aqui que a gente está mandando para o usuário. Mas, para utilizar essas coisas de entrada e saída, a gente tem que incluir algumas bibliotecas. Porque nem tudo tá, tipo, no C ou no C++ padrão. A gente tem que incluir alguma biblioteca, e essa biblioteca, ela tem essas funções codadas nelas. Então, a gente faz o include. Em C, vocês vão ver provavelmente o sgio.h, mas aqui, para C++ tem o iostream. Então, hashtag include desse jeitinho aqui entre menarchy e maiorchy, a gente coloca o nome da biblioteca. E em C++, o iostream, ele tem esses streams aqui de entrada e saída. Então, nesse iostream aqui vai estar declarado o CIN, o cout, e também vai ter também o scanf e printf. E aqui eu vou colocar... Oi. Na hora de declarar a biblioteca, tipo, eu vi que tem muita coisa que coloca ponto .h e eu não sei se, tipo, tem algum jeito de, alguns casos em que coloca ponto .c também, vai adicionar alguma coisa, ou é só ponto .h mesmo? Ponto .h tipo, assim como ponto .c é a extensão padrão para arquivo fonte, ponto .h é a extensão padrão para header. Então, quando a gente está codando em C, sempre que a gente quer incluir alguma coisa, assim, normalmente a gente vai incluir um ponto .h mesmo. Porque, pelo jeito que tipo, é padronizado e organizado, as bibliotecas elas terminam com ponto .h. Em C++, não tem mais esse ponto .h nas bibliotecas prontas. Isso. Então, quando vocês estiverem criando lá os códigos de vocês nas matérias de graduação, vocês vão criar também os arquivos .h, aí para C++ vai ter o .hpp e tudo mais. Mas para cabeçalho é sempre o .h mesmo. Para C++ não precisa. Tá, obrigada. Show. E aqui eu vou colocar uma coisa que para vocês não vão entender. Mas é esse using namespace std. Porque várias funções do C++ que estão nessa std, tipo, std, então, é o standard, né? É a namespace padrão. Então, todas as várias funções do C++, a gente não vai simplesmente chamar elas. A gente teria que, tipo, colocar std, dois pontos, aí o nome da função. Para evitar ficar colocando esses dois pontos, a gente coloca esse código aqui em cima. E isso provavelmente não faz sentido agora, porque namespace é uma parada mais complicadinha de explicar e tudo mais. Então, por enquanto, vocês podem usar, tipo, como uma caixa preta, sei lá, e sempre colocar isso aqui quando vocês estiverem trabalhando com C++. Em C não precisa disso, mas em C++ vai precisar usar. Então, agora que a gente incluiu a iostream, a gente pode ler. Então, a gente pode... aqui ele vai ler a variável n, e a gente também pode depois imprimir o valor que a gente leu na variável n. Aqui, por exemplo, eu posso compilar. Ele gerou aqui o arquivo executável. Peraí, tem uma dúvida. Qual é da setinha virada para o N no CIN e o Alt no Cout? Tipo, esse aqui assim, é o jeito que elas são implementadas, né? Então, um jeito de você tentar lembrar disso
é que, tipo, aqui você tá pegando um valor do cin e jogando para a variável n. Então, por isso que a setinha tá virada para esse lado. E aqui você tá, tipo, meio que pegando o valor da variável n e mandando pro cout. Então, por isso que a setinha tá virada para esse lado. Mas é basicamente o jeito que elas foram implementadas. Setinha para a direita é de leitura e setinha para a esquerda é de saída. Beleza. Beleza? Ô, Então, aqui eu Fucuri, posso... Oi? O CIN e o COUT, eles têm alguma coisa por padrão, tipo, sei lá, a respeito de quebra de linha, essas paradas, porque às vezes quando a gente tem que printar no printf, a gente tem que ficar prestando atenção nessas paradas, e aí eu queria saber se em C++ tem alguma coisa já padronizada nisso daí dentro da função. Não tem. Também vai ter que colocar por conta própria. Eu vou mostrar aqui já. Que, por exemplo, se a gente pegar esse exe aqui e executar, né, então para executar uma coisa no Linux, a gente coloca ponto barra, né, que a gente especifica a localização dela e o nome do código, do arquivo executável, quer dizer. E aqui ele não executou nada, né, porque ele está esperando, tipo, o código ele está nessa linha aqui e está esperando eu mandar alguma coisa. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 10, enter. Beleza, ele leu 10, colocou 10 na variável n e agora imprimiu. Eita, pera, tá... Isso é padrão do Linux. De boa. Então, a gente tá vendo aqui que ele leu certinho e imprimiu também aqui, né? Ele imprimiu certinho pro usuário. Mas tá feio aqui, né? Porque ele imprimiu, mas ele não pulou uma linha aqui. Então, para a gente pular uma linha, a gente tem que especificar aqui que a gente quer pular uma linha. Se a gente for aqui, e o caractere para pular a linha é o caractere barra n. Então, posso declarar aqui ele como um caractere, lá pula a linha, barra n. Por mais que tenha 2 caracteres aqui, ele é só um caractere. Então, sempre que tem essa barra aqui, ela é meio que um caractere especial, que o próximo símbolo dela vai representar alguma coisa. Então, por exemplo, o barra n, ele é o barra, né? Então é um caractere especial que faz uma nova linha. Também tem outros como barra A, barra B, tudo mais, mas o mais importante é esse aqui, que é o barra n. Tá? E a gente pode imprimir agora esse caractere de pular linha. A gente faz aqui do mesmo jeito, um cout para pular linha. Então, se a gente for aqui compilar, executar e escrever 10 aqui de novo, ele escreveu 10, mas agora pulou a linha. Eu também posso, em vez de escrever 2 couts, eu posso colocar tudo no mesmo cout, desse jeito aqui. Então, cada variável, né, cada coisinha, cada valor que vocês forem imprimir no cout, ele é separado por essas setinhas também. Beleza? Tá. Como que eu escrevo um texto, tipo... Tipo assim, no printf a gente tem as aspas, eu escrevo qualquer coisa, boto a máscara lá, e depois jogo a variável. Como que eu faço isso em C++? Isso. Do mesmo jeito também. Aspas simples delimita caractere, né? Então aqui a gente só coloca um caractere. Se a gente quiser escrever vários caracteres, né, um conjunto de caracteres, a gente usa aspas duplas. Então aqui, se quiser, tipo, o valor que leu foi 2 pontos, assim. Isso aqui, ele está delimitando como um conjunto de caracteres e está separando por aspas duplas. Como é um conjunto de caracteres, isso aqui também é chamado de string. E a gente vai ver string mais na próxima aula. Né, que string em C é uma coisa muito difícil de trabalhar, mas string em C++ é um tipo bem definido e bem tranquilo. Mas desse jeito aqui também, com aspas duplas.
Beleza? E não tem Nossa. máscara pra usar, não? Então, no Sense Out, não tem nenhuma máscara que você define. Ele pega, tipo, meio que tudo automaticamente já. Beleza. Obrigado. Mas Nada. então, tipo, uma pergunta. É que nem no C a gente tem como formatar, né? Tipo, na saída. Então no C++ não tem como a gente formatar? Ou depende do tipo, por exemplo... Ah, não, deixa. Não tem tipo, na real. Ué. Na minha cabeça, tipo, eu tava pensando, tem o bagulho lá, tipo, o porcentagem D, só que a porcentagem D tá em C, né? Uhum. Normal. Não, de boa. É que em vez de colocar, tipo, as máscaras e o texto tudo junto, a gente vai intercalando, né? Texto e variável, texto e variável e tudo mais. Então, Mas eu posso botar o /n dentro das aspas duplas? Funciona também? funciona. Tipo, barra N é um caractere. E dentro dessas aspas aqui, vocês podem colocar, tipo, qualquer caractere que vocês quiserem. Né? Então, isso aqui vai dar certo, sim. Eu posso compilar aqui também para mostrar. Então, ele imprimiu esse campo aqui e um espaço aqui depois. Pulou linha, imprimiu N e pulou a linha de novo. Aqui eu só declarei com um tipo para ficar mais fácil de ver. Que, tipo, é um caractere só. Mas pode misturar tudo junto sem problema também. E dá pra você pôr o N junto com aquela string ali, sem botar a setinha de novo? Ou dá erro? Tipo, botar a variável junto com a string que você escreveu. Tipo aqui, assim? Ou depois das aspas, sei Não. lá. Ele dá erro. Ele tenta... ele vai dar erro que, tipo, eu tô juntando uma coisa que não faz sentido juntar. Então não dá. Tem que sempre botar flechinha, né? Show. Isso. No Sense Out é sempre flechinha. Valeu. Beleza? Todo mundo ok com entrada e saída? Tá, pergunta como faz para formatar um float em C. Tá. É como em C, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, criar um double, valor, vou colocar tipo um valor sim nele. Se a gente só mandar um cout pro double, vou até fazer esse teste aqui agora. Vou comentar esses negócios aqui de cima. Se eu compilar isso aqui e executar, ele só imprimiu, tipo, nesse caso aqui, ele só imprimiu 4 casas decimais. Né? Para tipo, delimitar que ele vai imprimir 3, 6, 7 casas decimais, a gente tem que colocar, tipo, cout. É que isso aqui é meio... Vocês vão decorar isso aqui, né? Então não precisa ficar muito encafifados com isso. Fixed, né? Que vocês vão fixar um valor. Set precision, aí o número de casas que vocês vão colocar. Se quiser colocar o val aqui tudo junto, pode também. Então, isso aqui vocês estão setando a precisão de casas decimais para 7 casas. Então, agora, se eu compilar... Tá, não deu aqui porque... o set precision, ele não tá nessa biblioteca IOStream. Então, aqui a gente teria que, tipo, incluir a outra biblioteca que o set precision tá. Para não precisar ficar incluindo um monte de biblioteca, a gente tem uma grande biblioteca que inclui todas as outras bibliotecas. Essa biblioteca é o bits/stdc++.h. Então, em vez de ficar incluindo um monte de bibliotecas separadamente, a gente só inclui essa biblioteca aqui, ela já inclui todas as outras por padrão. É claro que, tipo, boas práticas de programação, você não faria isso aqui, né? Porque é bom você, tipo, só declarar o que você vai usar. Mas para programação competitiva, tá safe. Então aqui a gente consegue compilar, e na hora de executar, ele imprimiu com 7 casas decimais. E daí, então, tipo, se eu não definisse essa precisão em nenhum outro lugar do código, todos os cout que eu fosse dar ia dar com 7 casas decimais? Isso. A partir do momento que você setou a precisão, ele vai usar essa precisão que você setou. Mesmo se eu usar inteiro? Não, para tipo double e float, essas coisas. Quando for inteiro ou outros tipos, é o tipo deles mesmo. Beleza? Beleza. Show. É o que o Forbes falou aí no chat, né? Vocês, tipo,
aqui eu tô mostrando as coisas de C++, porque eu acho, sei lá, é mais simples, eu acho, num primeiro momento de entender, né, do que ficar decorando máscara e tudo mais. Mas se vocês já sabem fazer tudo isso em C e quiserem fazer em C, vocês podem, né, porque grande maioria das coisas que tem em C também tem em C++, né, como se C fosse um subconjunto de C++. Então, se vocês quiserem continuar usando scanf e printf, podem usar, sem problema nenhum. Mas se eu salvar em ponto .cpp, funciona normal? Funciona igual botar scanf e printf? Funciona. Aí eu não deveria salvar em ponto .c? Não, porque Ok. tanto faz. Se quiser salvar em CPP ou C, porque, tipo, basicamente o que você faria em C, você também pode fazer em C++, sem problema nenhum. Ah, tá, isso aqui, você. Beleza? Então, só usa isso em programação competitiva, porque, tipo, tanto esse using namespace std quanto esse include bits, tipo, eles ajudam bastante a gente não ter que ficar se preocupando com algumas coisas, mas com, sei lá, em termos de boas práticas de programação, não é nem um pouco recomendável, tá? Extensão do arquivo não importa. Só para padronizar, né? Deixa eu ver, em programação competitiva é recomendado usar flags de otimização. Pode usar. Normalmente, tipo, o único lugar que importa ter essas flags de otimização e tal é no sites que vocês vão mandar isso aí. Então, sei lá, o jeito que vocês compilam local não importa. Mas também podem compilar aqui com essas flags de otimização. O que são as flags, né, de compilação? São algumas informações que a gente manda aqui junto com a compilação para dar algum detalhe de como que a compilação vai ser. Então, por exemplo, se eu quiser delimitar que a versão do C++ que eu quero é a versão 17, eu coloco traço std igual a C++ 17. Se eu quiser colocar, sei lá, flag de otimização, eu coloco traço O2. Tudo mais. Tipo, tem várias flags de compilação que vocês podem achar por aí. Uma boa é a traço WAL, que ela informa vários warnings em tempo de compilação. Teoricamente, você consegue compilar e executar um código que só tem warning, mas, tipo, se tem um warning, não era para ter, né? Teoricamente. Vocês podem só ignorar, mas, assim, quanto mais informações que podem dar erro vocês conseguirem tirar antes de executar o código, melhor, né? Então, normalmente, compilando com isso aqui, tá safe. Aí mais pra frente eu posso mostrar outras flags que eu costumo usar e tal, que a gente costuma usar. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar muito com isso. Essa STD mais, aquele negócio lá, mais 17 que você botou a flag, ela faz o quê? Ela tipo, é que o C++, ele tem várias versões, né? Tanto o C quanto o C++. Tipo, basicamente a cada, sei lá, 2 anos, sei lá, a cada um limite de anos, eles liberam uma nova versão que tem mais coisas. No caso, essa C++ 17 é a versão 17, né? A versão C++ 17. Então, você está falando que a versão que é para compilar é a versão 17, tipo, do C++ 17. Se você quiser, sei lá, a versão do C++ 11, só você colocar traço std igual a C++ 11, e assim por diante. Porque, tipo, cada versão meio que vai incluindo algumas novas funcionalidades. Mas é importante também que a versão que a gente está usando também seja aceita no juiz, né? Tipo, no site que a gente estiver submetendo o código. Mas isso, por enquanto, só compilar e executar. Já tá safe, já. Beleza? Alguma dúvida mais com entrada e saída? Com sense out? Show. Vamos agora, então, para variáveis condicionais, né? Que, por enquanto, tudo que a gente está codando aqui está executando linha a linha, né? Então, ele ignora esse comentário, chegou aqui, executa essa linha, executa essa linha, executa essa linha. Não tem nenhuma condição que muda
Isso aí. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos de novo receber um valor N. E agora, em vez de só imprimir o valor N, vou colocar um Alt N, eu só quero imprimir caso N seja menor do que 10. Se N for maior ou igual a 10, eu só ignoro. E, bom, isso é feito. Como é que vocês falariam isso em inglês, né? Tipo, if N for menor do que 10, eu imprimo isso. Né? Vou colocar um tabzinho aqui para ficar bonito. E, basicamente, desse jeito também que vocês vão fazer em C. Só que vai ter um parênteses aqui. Então, o que isso aqui está fazendo, né? Ele vai declarar a variável e ler o valor dela. A partir do momento que ele chega nessa linha aqui, ele vai ver. N é menor do que 10? Se for verdade, ele imprime. Se não, ele só ignora. Tá? Então, a estrutura desse if é basicamente if uma condição você executa um comando. Tá? Então, se a gente for testar isso aqui agora, vamos lá e executar. Imprimir, por exemplo, 15. Vamos só ver. Ah, tá. Não, tá certo. 15 não é menor que 10, né? 15 é maior que 10. Então, ele só leu aqui, mas não imprimiu. Agora, se a gente mandar 9, ele imprimiu aqui, né? Porque 9 é menor que 10. Então, vamos adicionar uma restrição aqui. A gente vai imprimir, caso n seja menor que 10. Se não, a gente quer imprimir menos 1. Então, aqui a gente pode... esse se não, a gente vai utilizar o else. Então, else, a gente imprime menos 1. Se a gente for compilar aqui, executar, mandar, sei lá, 15, 15 não é menor que 10, então imprime menos 1. Tá? Então... Então, isso aqui funciona porque, tipo, é meio que a gente só tem uma instrução aqui. Se a gente quiser imprimir mais coisas, que a gente quer, tipo, imprimir n, eu também depois aqui vou atribuir n sendo igual a 0. Não poderia colocar isso direto desse jeito. Porque o if, ele chega aqui e executa o primeiro código que vem. O outro código, ele já pensa que é outra coisa. Então, como a gente quer executar tudo aqui que está aqui dentro, a gente cria aqui, entre aspas, entre chaves, quer dizer. Isso aqui eu vou mostrar depois, que isso aqui a gente está criando um escopo. Tá? Isso aqui eu vou falar mais para frente. Então, basicamente, agora, ele vai checar essa condição. E se for verdade, ele vai executar tudo aqui que está entre chaves. Então, ele chegou nesse if, se não, ele executa esse else. A gente também pode colocar chaves aqui, para ficar bonitinho. Uma coisa que é importante, que é indentação. Tipo, não é necessário em C, em C++, que os códigos estejam, tipo, tabulados certinho, né? Que nem aqui eu dei um tab, 2 tabs e tudo mais. Se eu quiser, tipo, colocar tudo junto aqui, fizer assim, tipo, se eu quiser zoar alguma coisa, isso aqui, por mais que seja feio, se a gente for compilar e executar, vai continuar funcionando. Mas é importante, né, para o código ser legível, que a gente deixe tudo padronizadinho assim, né? Então, isso também é boas práticas de programação, que é bom também ter, nesse caso, em programação competitiva, né?
Então, esse aqui a gente tem o if, o else, mas se a gente quiser ter um nível a mais aqui, né? Então, a gente vai imprimir n caso seja maior que 10. Se não, se n for igual a 10, imprime ok. Se n não for menor do que 10 nem igual a 10, a gente imprime menos 1. Bom, só utilizando esses ifs e elses aqui, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro aqui nesse if, a gente checa se if é menor que 10. Se n for menor que 10. A gente quer agora tratar esse segundo caso, né? Que n não é menor do que 10, mas é igual a 10. Então aqui dentro desse else, a gente pode criar um outro if dentro desse else. Então, if n é igual a 10, a gente imprime ok. Se não, a gente imprime menos 1. Aqui a gente está checando se n é menor que 10. Se não, a gente cria outra cadeia de comparação aqui, né? Então, se a gente for compilar aqui, executar, se for imprimir 9, é para ele cair nesse if aqui de cima, né? Porque 9 é menor que 10. Então, beleza, ele imprime 9. Se a gente imprimir 12, ele vai imprimir menos 1, porque caiu nesse else aqui de baixo. Se a gente imprimir 10, ele imprimiu ok. Porque ele não caiu nesse if, mas dentro desse else, ele caiu nesse if. Aí deu bom aqui. Em vez da gente criar, tipo, else, if, else, if, else, if, tipo, ficar criando um monte de cadeia aqui e tudo mais, um dentro do outro, a gente pode juntar esse if aqui em cima desse else. Então, a gente tem o if, o else if e o else agora. Então, primeiro ele vai checar n é menor que 10. Se não, n é igual a 10. Se não, ele vai cair nesse caso aqui. E aqui eu posso criar isso quantas vezes eu quiser, né? Eu posso ficar colocando else if várias vezes aqui se eu quiser, né? Então, desse jeito, a gente consegue comparar. A gente chama isso aqui, então, de estruturas condicionais, né? Que é o if else e também o else if. Então, a gente pode utilizar alguns comparadores aqui que eu já mostrei, né? Que é o menor. Se a gente quiser comparar, é um cara que é maior que o outro, a gente coloca o maior. Algum cara que é menor ou igual. Então, algum cara que é maior ou igual. Para comparar se dois caras são iguais, é o igual a igual. Para comparar se dois caras são diferentes, é o exclamação igual. Exclamação é tipo um not. Então, desse jeito aqui, a gente pode utilizar dentro desses comparadores, né? Para comparar dois valores ou duas variáveis. Esses aqui são os comparadores. Se a gente quiser, agora vamos criar um outro caso aqui, né? A gente quer imprimir, caso n seja menor que 10 e maior que 5. Isso aqui a gente pode fazer, tipo, em dois ifs separados, né? Então, se o n for menor que 10, a gente checa também se o n é maior que 5, e aí sim a gente imprime. Então, aqui a gente está primeiro checando se n for menor que 10. Se isso aqui for verdade, ele vem aqui para a linha de baixo. E também, se isso aqui também for verdade, aí sim que ele imprime. Mas, em vez de fazer dois ifs separados, a gente pode juntar eles em um if só, utilizando esse cara aqui, que é o end. Então, a gente percebe aqui que tem um e aqui, né? Então, isso aqui só vai executar se tanto essa comparação quanto essa comparação for verdadeira. Se alguma das duas for falsa, ele não vai cair dentro desse out. Então, esse aqui é o tipo end, né? Vocês vão também estudar essas operações, né? End, or, tudo mais. O or, ele é delimitado por essas duas barrinhas de pé aqui.
né? Então, isso aqui é só um dos dois precisa ser verdadeiro, né? Então, se só um dos dois, dessas duas condições for verdadeira, ou então, tipo, se as duas condições forem verdadeiras, ele vai executar ele vai executar. Igual, não, tá certo. Então, tem o AND e o OR. Se a gente quiser, tipo, a gente não precisa só se limitar a fazer duas comparações. A gente pode fazer quantas comparações quiser. Não. Então, se n for menor que 10, n maior que 5, e n menor que 6, né? A gente pode fazer quantas comparações aqui a gente quiser. Só que uma coisa que é importante é a gente saber a ordem que essas operações vão ser feitas. Que nem se aqui no meio desse ifzão eu começar a separar, a juntar um monte de tipo diferente, então, tipo, aqui tem AND, aqui tem OR, aí eu coloco um OR de novo, aí eu coloco um AND. Vocês têm que ver, tomar cuidado com qual que é a ordem que eles vão comparar, eles vão conferir se essa informação aqui é verdadeira ou não. Né? Porque, tipo, será que ele vai executar primeiro esse AND, ou será que ele vai executar primeiro esse, ou esse OR? Tipo, qual que é a ordem que ele vai executar essas comparações? E para a gente não ficar tão perdido quanto a isso, a gente pode delimitar isso explicitamente com parênteses. Então, primeiro, eu quero saber se tudo isso aqui for verdadeiro, ou se esses dois aqui forem verdadeiros. Então, tipo, primeiro ele vai executar o que está dentro do parênteses, né, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso. Aí só depois, com esse valor aqui e com esse valor, ele vai fazer a comparação com o OR. Tá? Que nem em matemática, né? A gente consegue explicitar a ordem usando parênteses. Tá, deu para vocês entenderem essa condicional também? Pode ser meio confuso, então se tiverem dúvidas, não se acanhem. Tá safe? Está safe para todos? Tem ordem de precedência? Deve ter, mas eu não sei. Tipo, por mais que tenha, é sempre bom vocês explicitar aqui, né? Eu sei tipo, que tem ordem de precedência, por exemplo, em operações, né? Multiplicação vem antes de soma e tudo mais. Mas com relação a AND e OR, eu não faço ideia de qual que é executado antes. E, sei lá, é bom sempre explicitar certinho. AND é primeiro? Tá. Então, de acordo com o Tubone, AND é primeiro. Eu confio no Tubone. Beleza? Tá. Eu acabei de perceber que eu não falei sobre as operações em si. Né? Eu só fui jogando uns mais e uns menos. Peço perdão pelo vacilo. Então aqui eu vou explicar todas as operações que a gente pode fazer. Eu já mostrei que A mais B vai ser para somar duas variáveis. Ou dois valores. Enfim, eu tenho o A, eu tenho o B, eu posso somar esses dois valores. A menos B vai pegar a subtração. Então, se eu tenho dois tipos aqui. Tenho duas variáveis A e B. Posso também declarar a soma como sendo A mais B. A subtração como sendo A menos B. A multiplicação como A vezes B. A divisão como A sobre B. Mas tome cuidado com essa divisão. Porque aqui a gente tem um inteiro, né, que A é um tipo int. E desse outro lado a gente tem que B também é um tipo int. Então a gente vai fazer uma divisão inteira. O que é uma divisão inteira? É uma divisão que ignora o resto. Então, por exemplo, se a gente tiver 7... Vamos começar com a outra. Por exemplo, 8 sobre 2, isso aqui é 4. Né? É uma conta exata, então ele vai retornar 4. Agora, por exemplo, se a gente tiver 7 sobre 2, isso aqui seria 3,5. Mas como a gente está utilizando tudo como inteiros, ele não tem noção dessa casa decimal aqui.
Então, o que ele vai fazer ele vai, tipo, dividir 7 por 2, né? Então, 7 por 2 é 3 e tem resto 1. Então, isso aqui vai ser a divisão, né? O resultado da divisão, né? Que é o quociente. E esse aqui é o resto. Então, para a divisão, para esse valor inteiro da divisão, a gente usa o barra. E para o resto, a gente usa o mod, que é o A mod B. Então, esse aqui, ele pega o resto da divisão inteira. Não existe barra barra, porque é tudo... É como se todas as barras fossem barra barra quando a gente está mexendo com o inteiro. Né? Que o barra barra, você fala barra barra, tipo... Que nem em Python? Isso mesmo. É tipo... Não tem, porque é como se todas as barras fossem isso, né? Mas quando, tipo, a gente tem... Quando algum desses dois caras, né? Ou A ou B, forem, tipo, double, ou forem, tipo, float, enfim... o resultado dessa divisão seria também um double. Né? Então, a variável inteira... essa divisão inteira só ocorre quando os dois carinhas aqui forem inteiros. Né? Ou long long, enfim. Pera. Importante usar o terminal para compilar. Não, assim, você pode utilizar o jeito que você quiser. Mas é que quando a gente usa o terminal aqui, né, e tudo mais, tipo, a gente consegue ter mais controle do que a gente está fazendo, né? Então, tipo, aqui eu estou colocando explicitamente o que eu quero compilar. Se eu quiser colocar algumas flags, eu consigo também usar essas flags. Mas se você está, tipo, utilizando alguma IDE que já faz isso para você, não tem problema nenhum. O problema seria, tipo, você tá usando, sei lá, um editor online, né? Que aí esse editor online, normalmente, tipo, é melhor a gente fazer tudo local, né? Em vez de ficar confiando em editores online e tudo mais. Mas não tem problema nenhum, você tá tudo junto assim, não. Se a divisão fosse double, não seria valores decimais. Tipo, eu preciso que... Porque quando a gente tem, por exemplo, double divisão é igual a A sobre B. Isso aqui, antes de atribuir o valor de double, tipo, ele nem sabe o que double é. Primeiro ele vai fazer essa conta. E essa conta, ela é uma divisão inteira. Então, tipo, o resultado disso aqui não importa do que tem desse outro lado. Você pode ter qualquer outra coisa aqui. Se você tivesse um char, sei lá, qualquer outra coisa, ele primeiro vai executar essa conta do mesmo jeito. Então, vai retornar inteiro também. Vai ser a divisão inteira também. O jeito que dá para você, tipo, explicitar que ele vai fazer a divisão inteira por exemplo, a gente tem o double DA é igual a, né? Então, tipo, aqui a gente está pegando o valor de A, tá mandando pro double, e aí sim, double divisão é igual, sei lá, DA sobre B. E aí a gente está pegando um double e dividindo por inteiro. Aí ele vai retornar um double. Mas se aqui fosse inteiro mesmo, aí ele vai fazer inteiro. Dá pra gente também explicitar aqui desse jeito. Ou aqui, tipo. Então, esse aqui primeiro ele vai converter A para um double e depois ele vai fazer a divisão, né? Tipo, isso aqui é a gente tá pegando um casting para double, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas não precisa... Isso aqui, por enquanto, se vocês quiserem tipo, primeiro mandar para double e depois fazer a divisão, não tem problema também. Beleza? Tipo, quando a gente tá em alguma competição, essas coisas, lá vai ter o terminal mesmo, para compilar. Então é bom já ir acostumando. Mas se você, tipo, tiver na sua casa e se acostumar de outro jeito, não tem problema você usar outro jeito. Mas se você quiser se acostumar desse jeito aqui já, também é bom, né? Porque aí você já fica acostumado. Não. Não, depende da onde que a gente tá mandando. Mas, tipo, a maratona de programação, ela é um terminal do Linux. Que nem eu tô aqui, né? É um Ubuntu. Que é que eu tô usando um Ubuntu no Windows, né? Normalmente, tipo, eu uso o Linux mesmo,
Mas como eu tô usando a canetinha aqui e tal, aí eu tô no Windows. Eu posso levar meu arquivo de configuração do Vim para competição? Você pode mandar ele impresso e depois passar na mão. Tipo, você não pode mandar, sei lá, num pendrive, assim. Mas, pode mandar impresso e depois copiá-la. Tá. Pode crer, valeu. Show. Tá, então essas aqui são as operações. Alguma dúvida nelas? Na soma e tal? Acho que o que pode mais dar problema aqui pra vocês entenderem agora é o mod, né? Mas é só pensar que é o resto da divisão e tá safe. Então, beleza? Ele tem Falar um potência pouquinho. já, Fakuri? Não, não tem. Não, tem que ser biblioteca. Ou então você faz a sua mesmo. Tá, Que normalmente, tipo, tem biblioteca que tem a potência, mas aí, tipo, eles vão usar o pool do. Tipo, sempre que a gente puder evitar usar o double, é bom evitar double. Né? Então, no caso, será o. Se a gente quiser colocar, tipo, double pot igual a pool de A elevado a 3, por exemplo. Ele vai executar a potência, né? Tipo, isso aqui é A elevado a 3, né? Por exemplo. Mas esse pool aqui, ele é com double. É tudo em double. Isso da math.h. Do mesmo jeito também que tem o pool, né? Então, tem o pool, tem o square root para pegar a raiz, tudo mais, mas todos esses aqui são para double, né? Ou double ou float. Então, show. É bem raro usar. Normalmente a gente faz o próprio mesmo, assim, quando precisa e tal. Eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre escopo, né? Que eu falei bem rapidamente quando eu falei aqui sobre essas chaves aqui. Mas o que é um escopo? Se eu colocar esse abre e fecha chaves, eu estou criando um escopo. Então, dentro desse escopo, eu posso colocar tipo, o que eu quiser. Se eu quiser declarar uma variável x aqui, eu posso declarar e tudo mais. Então, por exemplo, se isso aqui estiver dentro do if, eu posso declarar todas essas coisas dentro desse if. Mas um if com uma condição. E tudo que eu faço dentro desse escopo, ele só vai ser visível, tipo, se eu quiser aqui dar um, sei lá, alt x e tudo mais, eu posso, porque o int x ele foi criado nesse escopo. Do mesmo jeito aqui que o a foi criado aqui em cima desse escopo, se eu quiser, tipo, usar o a para alguma coisa, eu também posso. Porque o x ele foi criado nesse escopo, e o a ele foi criado, tipo, em um escopo pai desse cara atual. Então, tudo isso aqui, a gente fala, tipo, consegue enxergar a variável, né? Tipo, ele tem noção de onde que estão esses dados aqui. Mas, se a gente quiser agora usar essa variável x que a gente criou aqui dentro, fora desse escopo, né? Então, sei lá, dá int j igual a x mais x, vai dar erro. Porque ele criou essa variável dentro desse escopo local, e aqui o escopo acabou já. Então, ele só ignorou tudo, tipo, ele meio que apaga tudo que foi feito aqui em cima, dentro desse escopo. Então, isso aqui daria erro. Então, isso aqui eu só tô falando para vocês, tipo, terem cuidado quando forem ficar declarando variável dentro de if e tudo mais, porque tem esse problema, tipo, do escopo, né? Vocês conseguem, se você quiser, tipo, usar depois em outro lugar, vocês não vão conseguir, tá? Então, é só para vocês terem noção disso. Então, por exemplo, aqui tem esse escopo do if, e os caras desse escopo do if conseguem ver tudo que tá nesse escopo grande aqui gerado pela main, né? Então aqui a main também está declarando o escopo dela. E além desses escopos locais, a gente também tem o escopo global. Então a gente pode tipo, declarar a variável em cima.
que isso aqui, tipo, a gente está declarando uma variável no escopo global. Então, essas são as chamadas variáveis globais, que vocês não vão poder usar em outros lugares, porque, tipo, como você, tipo, essa variável você declara aqui, e você pode usar em qualquer lugar daqui para baixo do seu código. Né? Então, sei lá, se vocês depois forem fazer alguma função a mais e tudo mais, vocês vão conseguir usar essa variável também. Então, por causa disso, tipo, isso é meio que uma má prática de programação. Porque você declarou uma coisa e não sabe quando vai usar, onde você declarou direito e tudo mais. Mas para programação competitiva, a gente acaba utilizando, né? Porque facilita um pouco. Então, isso aqui, então, a gente criou uma variável global do tipo inteiro. E, vou falar. Essa variável global, então, ela basicamente eu boto ela aí para cima, por cima, no caso, que eu consigo puxar ela em qualquer escopo, qualquer hora, só que se eu declarasse ela em algum escopo específico, eu não ia conseguir puxar ela a qualquer hora em outros escopos? É basicamente isso? Isso. Puxar ela, que eu digo, bom, fazer alguma coisa que remeta a ela. Isso. Tipo, essa variável aqui, como ela está no escopo global, que tipo, é o mais acima, né, digamos assim, a gente consegue usar ela em qualquer lugar daqui para baixo. Mas já no caso aqui, tipo, a gente criou o X em um escopo muito mais local, né, tipo, é o escopo desse if aqui. Então eu só posso usar esse X dentro desse escopinho aqui que a gente delimitou ele. Então, que nem aqui, né, isso aqui vai dar erro. Porque ele não sabe o que é o X. Mas aqui, se a gente quiser, tipo, fazer aqui J glob vezes 2, a gente consegue, porque glob está no escopo acima. Beleza? Sim. Mas então eu não consigo usar o sub, por exemplo, né, da subtração, dentro desse escopo desse outro if, ou consigo, porque está acima. Dentro aqui? Aquele do Consegue. sub é o que está lá em cima, por exemplo. Consegue. Porque, tipo, esse if, ele tá, tipo, esse escopo do if, né, que é o que tá aqui, ele tá incluso nesse escopo da main, né, desse escopo maior aqui. E a gente criou essa variável soma, e sub e tudo mais, dentro do escopo da main. Então, é por isso que a gente consegue utilizar dentro aqui. Porque, tipo, tá num nível abaixo. Saquei. Beleza? Tá. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Talvez nem tanto, mas de usar a variável global. Deixa eu deletar aqui. Que é, quando a gente cria uma variável, né, que nem eu mostrei aqui, ele pega um lugar da memória e aloca para essa variável. Né? Então, que nem aqui eu tinha criado uma variável n. Então, ele pegou um lugar da memória, né, vocês vão ver mais sobre isso, tipo, ele pegou um lugar na stack e falou, beleza, agora esse lugar é da variável n. Mas, e se, tipo, essa memória é a memória do seu computador, então, tipo, você tem vários programas utilizando essa memória. Mas o que a gente faz quando a gente aloca é só o programa que está executando agora que vai poder mexer nessa região de memória. Mas e se essa região de memória já tivesse sido utilizada antes por algum outro programa? Né? Então, por exemplo, aqui eu criei, sei lá, tipo A, B, C, D. Aqui ele vai pegar um slotzinho aqui da memória pro A. Então ele vai pegar aqui a memória. Vai tirar um slotzinho pro A, um slotzinho pro B, um slotzinho pro C, e assim por diante. De acordo com o tamanho da variável, né? Então aqui no caso é um tipo inteiro, então ele vai pegar 32 bits pro A, 32 bits pro B, e assim por diante. Mas e se já tiver alguma coisa, tipo, aqui eu só estou declarando a variável. Eu não estou igualando ela a nada, não estou atribuindo nenhum valor, nada disso. Então, se eu quiser aqui imprimir o que tem dentro dessa variável, então separar aqui com espaço para ficar mais fácil de ver. Quer compilar agora? Quando for executar, ele pegou uns valores aleatórios aqui. Então, A, na verdade, é menos isso aqui, B é isso aqui, C e D estão igual a 0.
E que é o que normalmente a gente quer, né? Quando a gente declara uma variável nova, de preferência ela tem que estar zerada, né? Porque, sei lá, se a gente for somar alguma coisa em cima dela e tudo mais, é melhor que ela não esteja com nenhum valor ainda. Tipo, se a gente não for atribuir nada para ela, se a gente for usar ela em alguma coisa, né? Então, isso aqui, né? Tipo, a variável já tá com algum valor antes, é um problema que a gente chama, não é um problema, né? Mas é uma coisa que a gente chama de lixo de memória. Lixo de memória. Então, nessa região da memória, que o espaço A, que a variável A alocou, outro programa já tinha usado e deixou aqui o valor que tinha usado antes. Então, tipo, é meio que o lixo de outra coisa que deixou aqui, entendeu? E isso, às vezes, pode ser algum problema se a gente esquecer de atribuir valor zero a eles. Então, tipo, sempre que a gente atribuir uma coisa e for usar, é bom a gente já, tipo, atribuir um valorzinho. E se a gente for compilar, executar, como a gente atribuiu zero agora para todo mundo, tá tudo zerado, tá tudo de boa. Então, no caso que a gente cria essas variáveis em algum escopo local, a gente precisa delimitar, quer dizer, não delimitar, né? Atribuir algum valor se a gente for usar elas. Né? Então, talvez, por enquanto, tipo, não faça tanto sentido precisar zerar, né, as variáveis para vocês, mas talvez em algum ponto mais para frente vocês vão, sei lá, ficar 2 horas debugando um código porque esqueceram de limpar alguma variável. Né? Então, isso aí é um problema que pode ter. E que se a gente tivesse criado essas mesmas variáveis globais, sem inicializar aqui, para tentar compilar e executar, elas já estão zeradas. Né? Então, esse é uma... Posso executar quantas vezes aqui, que elas sempre vão estar zeradas. Então, isso é uma coisa legal também de usar a variável global, né, que ela já zera automaticamente para a gente. Isso tem em C também, se a gente criar no escopo global. O problema é tá tudo no local. Mas, assim, não declarem coisas globais fora da maratona ou alguma coisa assim, né? Tipo, isso aqui é só para ajudar, né? Mas não é boas práticas, né? Como eu tinha falado antes. Então, isso aqui é uma curiosidade também do escopo global. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa em C ou C++? Eu vou... Então, acho que era isso que eu tinha para falar na aula mesmo de hoje, né? De conteúdo. A gente aprendeu, então, tipo, a estrutura básica de um código em C++, os tipos de variável, o que cada variável representa, estrutura condicional, e também falar um pouco sobre escopo. Agora, então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para submeter coisa no Codeforces. Ô, Luan, tem como separar em 2 gravações? Ah, beleza. Vou... Deixa aqui. Valeu.